Bom dia, reis e rainhas, queridos e queridas. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Desculpa pela voz. Eu falei que eu estou bem, mas é meio que uma mentira. Eu tô meio resfriado, então se a voz parecer que eu tô zoado, que eu tô de uma pós-ressaca, não é nada disso. Tô resfriado, tá frio em São Paulo, e daí complica um pouco a nossa voz, o nariz tá tudo entupido, e enfim. Voltei aqui para falar novamente do Atlético Paranaense. Demorei um pouco para gravar esses vídeos, especialmente porque queria esperar uma evolução ou alguns jogos do Atlético para ver se algo mudaria, se estaríamos na mesma posição ou se, né, iríamos piorar ao decorrer do tempo. Como também vou falar sobre a bola de ouro, que eu acho que vai ser o primeiro tópico que eu vou mencionar aqui no vídeo. A bola de ouro esse ano foi, eu acho que menos controversa do que do ano passado, né? A do ano passado realmente foi bem complicada. É inadmissível que o Rodri tenha ganhado aquela bola de ouro, né? E o que o Vinícius tenha perdido. A desse ano, por mais que tenha controvérsias, eu não acho que necessariamente há controvérsias em relação, pelo menos tantas controvérsias em relação ao primeiro colocado, que foi o Dembélé, né? Que ganhou a bola de ouro pelo grande desempenho que ele teve com o PSG, especialmente na segunda metade do ano, né? Em 2025. Ele realmente jogou muita bola pelo PSG, ganhou todos os títulos que conseguia, a Copa da França, a Liga da França, a Champions, né? Então, teve um grande desempenho, então até aí a bola de ouro dele é aceitável, né? A gente pelo menos consegue chegar nesse acordo. Eu, por mais que tenha minhas ressalvas em relação a isso, eu não achava que necessariamente o Dembélé merecia por números, mas infelizmente o título da Champions fez com que ele ganhasse, né, a bola de ouro, era meio que indiscutível isso. Eu queria meio que falar sobre o resto da tabela da bola de ouro, que eu achei que, novamente, a France Football, né, que faz aí toda a premiação da bola de ouro, errou. Errou muito, muito, muito. Para mim, cada vez mais, essa premiação começa a se tornar mais uma palhaçada, assim, né, um circo de pessoas que querem só colocar o que elas querem, o que teoricamente é verdade, né? Você bota as opiniões que você quer colocar, mas sinto que as pessoas não estão mais vendo futebol e daí fazem palhaçadas de uma forma que me incomoda. Então, eu acho que, assim, primeiramente, existem alguns jogadores que no top 10 que merecem estar, né? Então, na minha perspectiva, Dembélé merece, Yamal, Vitinha, Rafinha, o Hakimi, Donnarumma, Nuno Mendes merecem estar no top 10, né? Foram grandes jogadores da temporada passada, muitos deles por méritos de ganhar os títulos com o PSG, e outros também, como o próprio Nuno Mendes e o Vitinha, por ter ganho a Nations com o Portugal. Então, realmente, por questões de títulos e desempenhos, que foram ótimos jogadores, tanto para o PSG quanto para Portugal, mereciam estar no top 10. Nomes que eu não necessariamente concordo, né? Porque daí eu acho que tem que levar muito em consideração questões além de títulos e de números, né? De sensações. Para mim, Mbappé e Palmer não deviam estar no top 10. O Mbappé teve uma temporada boa, né? Ele quase igualou o recorde do Cristiano Ronaldo em gols que ele fez na Liga, na primeira temporada, mas o Real Madrid não jogou bem. Ele entra no Real Madrid e, por uma questão aí, talvez, de encaixe, né, de jogo, o Real Madrid, com a entrada do Mbappé, diminui o ritmo, né, e o vigor deles em campo. Não fizeram uma boa temporada, e não é só culpa do Mbappé, é claro, né, é só um jogador que desmorou num time, mas há momentos de que isso pode acontecer, mas não é ele. Mas, como individual, ele teve boas atuações, mas não acho que só por causa disso ele devia estar ali, porque senão outros jogadores poderiam estar, né? Por exemplo, o Olise, que ganhou mais títulos que o Mbappé, teve quase o mesmo número de participações em gols na temporada passada e ficou na 30ª colocação. Então, na minha perspectiva, só colocaram o Mbappé lá na frente por uma questão de renome. Porque o Mbappé é o atacante do Real Madrid, que o Mbappé é o 10 da França, capitão da França, né? Então, para mim, são essas vertentes. É mais o nome do Mbappé que traz ele pro top 10 do que qualquer outra coisa, e eu não concordo. Outra coisa que eu não concordo, que esse realmente eu achei muito ridículo, é o Cole Palmer. O Cole Palmer, ele desaparece no segundo período da temporada e só ressurge na Mundial de Clubes e foi. E só isso. E daí, por ter ganho, né, o Mundial de Clubes, e eu acho que ano passado a Europa League, não, a Conference League, né, que o Chelsea ganha,
ele tá no top 10. Pra mim não faz sentido algum. Não faz sentido algum ele tá ali, né? Não, não faz. É mais de novo por renome, porque é o Chelsea, porque é um clube inglês. Você pode ter o mesmo nível de debate em relação ao clube inglês ou ao renome do que o Salah. O Salah estando em quarto lugar é ridículo. É ridículo o Salah estar em quarto lugar. Ele não merecia estar em quarto lugar. Ele não merecia estar à frente do Rafinha, né? O Salah teve um bom início da temporada na Premier League, né, voando, mas depois some igualzinho o Palmer e só retoma agora a boa forma agora. Na verdade, você ainda até pode discutir que não é mais o Salah de antigamente, né? É um Salah que tá fazendo gol, mas não tá tendo boas atuações, né? As sensações que o Salah entregou pra gente antes da premiação da Bola de Ouro é que ele estava tendo dificuldade. Houve uma pequena evolução dele, obviamente, né, com esse novo time do Liverpool essa temporada, mas não o suficiente para estar em quarto lugar, especialmente acima do Rafinha, né? Eu acho isso ridículo. Não se deve colocar Mohamed Salah na frente de Rafinha quando o Rafinha fez o que fez na temporada passada. Para mim, o Salah, Mbappé e Palmer estão ali por renome, porque daí você está esquecendo o Pedri, que ficou em 11º lugar. Aí eu acho que é sacanagem, porque o Pedri jogou muita bola pro Barcelona, é o principal articulador do Barcelona, ele é o melhor meio-campista do mundo, eu acho que ele ainda é melhor que o Vitinha, de longe, muito, só que o Vitinha teve os títulos, né, teve todos os títulos até o Internacional, que ganhou em cima do Pedri contra a Espanha, mas tá em 11º o Pedri não rola. Eu acho que isso é uma sacanagem, isso não deve existir, nunca isso deve existir. Né? Eu acho que eles têm que começar a France Football com a bola de ouro, até com o próximo prêmio que é o da Best, eles têm que começar a ter critérios muito mais rígidos, né? Porque para mim isso não faz sentido algum. O Pedro tá em 11º, e daí até o próprio Lewandowski, 17º, né? O Kane, 13º. Não, galera, não. Né? Aí eu acho que eles realmente perdem um pouco a cabeça. Realmente perde um pouco a cabeça. Eu não sei se existe um critério específico, porque eu também posso estar com informação errada, de que você tem que colocar um goleiro no top 10. Mas para mim o Donnarumma não necessariamente precisaria estar no top 10. Não acho que é uma grande controvérsia ele estar no top 10, mas não precisaria estar. Eu acho que o Kane jogou mais que o Donnarumma. Por exemplo, o Lewandowski também. Mas também é a minha humilde opinião, por mais que o Donnarumma jogou muita bola, puta goleiraço pelo PSG. Né? É, realmente, o que mais me incomoda nessa lista é o Rafinha estando em quinto. Eu já falei, é impossível isso acontecer. O Rafinha jogou muita bola. Para mim, na minha perspectiva, ele era o favorito para ganhar a bola de ouro, né? Porque ele foi o cara principal, né? Dividindo essa plataforma com o Lamine Yamal do Barcelona na temporada. Ele foi o jogador que as pessoas estavam mais falando, pelo menos o que eu consigo reconhecer. Né? As pessoas estavam reconhecendo o valor do Rafinha. O Rafinha estava jogando muita bola e tá em quinto. Não cola. Não cola. Eu até entendo o Yamal estar em segundo. Eu até entendo o Yamal estar em segundo, mas Rafinha em quinto, não. Rafinha tinha que estar no pódio. Ele jogou bola suficiente para entrar no pódio, né? E o Rafinha, bem humilde também, falou que agradece todas as mensagens de apoio que deram para ele, né? Que demos para ele, né? Que o mundo deu para ele em relação a ter ficado em quinto, bem humilde, falou que ele não era, a bola de ouro não é o objetivo dele. Eu acho isso bem humilde, bem leal da parte dele, né? Um profissional que não procura somente os accolades, né, os prêmios individuais, mas sim, acho que tem que focar muito mais no grupo, e que eu acho que ele realmente é essa visão, né, ele é um líder, ele é um dos capitães do Barcelona, e isso realmente ali se concretiza com essa imagem dele. Sobre a bola de ouro, eu acho que ela acaba sendo isso. Tem outros nomes que eu poderia até falar aqui melhor, assim, né, mais especificamente, tipo, eu gostei muito da temporada do Guirassy, não acho que devia estar em 21º, mas também não é uma grande controvérsia. E daí vai, né? Mas o Olise para mim tá em 30º, eu acho que é um pouco de sacanagem. Eu não acho que necessariamente ele jogou mais que o Wirtz, por exemplo, mas ele jogou mais que o Rice. Né? O Rice não era pra estar lá. Pelo menos não na 27ª, podia estar um pouquinho mais baixo. Mas eu acho que também vai entrar em muita nuance, vai entrar em muito viés, muita perspectiva própria, né, do subjetivo de cada um. Eu acho que o que realmente importa é do 15º para cima, né? Ou pelo menos do 20º para cima, entre aspas, porque daí, teoricamente, você completa um time todo, né? Mas, enfim. Trocando um pouco agora do assunto, indo pro Atlético Paranaense,
Eu não vim fazendo muito vídeo sobre ele, porque eu senti que o clube estava num momento um pouco difícil. Eu acho que eu já tinha também dito tudo que eu precisava falar sobre o clube, senão eu ia ficar chovendo molhado, ia ficar tirando leite da vaca que não tem mais leite, né? E não ia ser tão progressivo, eu não ia ter nenhum tipo de progresso nas minhas falas, as coisas não iam mudar. Eu acho que isso está me repetindo, né? Mas nos últimos jogos, o Atlético Paranaense realmente vem jogando muito, muito melhor, especialmente nesses últimos dois jogos, né? A virada contra a Chape e a vitória contra o Vila Nova foram jogos, eu acho, cruciais para o Atlético. Cruciais. Eu acho que com essas duas vitórias o clube sai meio que de um poço de desamparo que ele estava. O clube começa agora a ter mais confiança, especialmente os jogadores, né? Especialmente agora toda a comissão técnica começa a gerar mais confiança, estar mais estável, estar agora com a cabeça no lugar correto, lutando pelo acesso. E essas 5 vitórias aí que a gente teve nos últimos 6 jogos, né? É absurdo. A gente deslanchou do meio da tabela agora para estar em 1 ponto do G4, o que eu acho que é sensacional. Um time que realmente conseguiu engatar. Eu acho que o Atlético Paranaense realmente agora ligou a terceira e está indo para a quarta marcha. E eu espero que continue assim. Mas eu não acho que necessariamente tudo isso foi, sabe, da água pro vinho, né? Eu entendo que eu falei muito mal da comissão técnica nos últimos vídeos, porque o Atlético Paranaense não estava tendo bons desempenhos, né? Eu acho que isso continuou até o jogo contra a Chape, né? O jogo que a gente ganha contra o Botafogo de Ribeirão Preto de virada não, que a gente ganha nos últimos minutos, segue uma narrativa que o Atlético Paranaense já vinha fazendo há algum tempo, né, de ganhar jogos no último minuto ou perder jogos no último minuto. Então, para mim, ali foi mais tipo um desespero coletivo que acabou. Bola foi para lá, bola foi para lá, e deu certo, e fizemos os gols, né, e conseguimos fazer o 32 daí, o 4-2 com o Gustavo Kozitsky, Dudu Kozitsky, desculpa. Sempre confundo o nome dele, Gustavo aí na cabeça, mas é o Dudu. Só que do jogo contra a Chape meio que isso se repete uma tônica de que quando o Atlético começa ganhando, ele desliga. Né? Então, o primeiro tempo Atlético Paranaense contra a Chapecoense foi um bom primeiro tempo. Não fizemos um mau primeiro tempo, um bom primeiro tempo. Um jogo difícil contra a Chape, mas fizemos um bom primeiro tempo. Chegamos no segundo tempo, desligamos. A gente entrou num coma, desligamos completamente e tomamos 2 gols. E daí, lentamente, o time foi buscando e fizemos o gol. E todos os aplausos ao Viveiros, né? O trem Viveiros, que vem sendo uma enorme contratação para o Atlético Paranaense. Eu ainda não sei como é que o Atlético conseguiu trazer do Atlético Nacional para a Série B do Campeonato Brasileiro. Baita contratação, tá jogando muita bola o Viveiros e espero que ele continue com a gente aí, até pelo menos a gente subir para a Série A e fique mais uma temporada, porque com certeza ele vai acabar saindo do Atlético Paranaense, né? Por mais que ele tenha um pouco mais de idade, ele já está ali na faixa dos 30, espero que ele continue. Nesse jogo contra o Vila Nova, foi um jogo onde a gente jogou muita bola. E daí eu acho que realmente a gente, nesse jogo, mostrou o que a gente é capaz na Série B. Eu acho que esse foi o primeiro jogo onde o Atlético Paranaense realmente demonstrou, não somente aos torcedores, mas aos clubes da Série B, o que a gente é capaz de fazer com a habilidade técnica, com a competência tática e com a cabeça no lugar correto. Eu falei, o time desamparado não consegue jogar. Né? Um time que não tem confiança, que não tem estabilidade emocional, porque vinha, né, perdendo vários resultados por empates nos últimos minutos, ou vinha perdendo resultados porque desligou o cérebro e não conseguia voltar ao jogo, se torna um clube de desamparo. Agora que o Atlético Paranaense conseguiu essa reviravolta, eu espero que isso continue. Né? Eu espero que isso continue, porque realmente mostrou pra gente que a gente é um time capaz. A gente tem uma mudança muito diferente agora tática. Né? A gente ainda continua com 3 atrás, é o jeito que o Odair Helman gosta de formar o time, e eu acho que também, por mais que eu critiquei esses 3 atrás, eu também tenho que olhar para trás, né, e perceber que jogar com 3 atrás é difícil, é complicado, não é um sistema fácil, eu acho que até falei isso nos meus últimos vídeos. Jogar com 3 atrás é um sistema tático muito complicado, e se você não tem as peças corretas, ou vai demorar muito tempo para você chegar nesse ambiente, ou você vai só jogar um jogo defensivo o tempo todo e não conseguir gerar jogo, né. E o Atlético Paranaense não tá jogando a melhor bola do mundo, mas estamos jogando bola que nos dá resultado e estamos jogando muito bem perante o que a gente consegue jogar. Muito bem. Então, palmas ao time, porque o time inteiro melhorou. O que eu acho que aconteceu foi: o Atlético Paranaense larga um pouco essa ideia da linha de jogar de linha alta. Ele começa a perceber isso no jogo contra o Corinthians, que
no primeiro jogo da Copa do Brasil e no segundo, né? Por mais que a gente perdeu esses 2 jogos, a gente jogou bem. O Atlético Paranaense teve ótimo desempenho contra o Corinthians, mediante o que a gente conseguia fazer. E a gente começa agora a alongar o campo com nossas linhas. O que eu acho que é um jeito interessante de a gente se proteger contra contra-ataques, que vinha sendo um problema do Atlético com a linha alta, porque também jogar com 3 atrás já é difícil, mas jogar de linha alta, pressionando o tempo todo, e recuperar a bola com a linha alta requer muito treino e muitos jogadores que sabem o que estão fazendo. Né? Eu não tô falando que nenhum jogador ali é um abobado, né, ou que é um incompetente, mas requer muito treino, requer muita prática que acho que só, por exemplo, o Hansi Flick consegue fazer de uma forma espetacular no Barcelona, né? Palmas ao Hansi Flick. Então, a gente acaba alongando nossas linhas, a gente traz a linha defensiva um pouco mais para baixo do campo, né? Elas não estão encostadas na linha do nosso gol, mas também não necessariamente está na linha alta. Ela fica mais ou menos ali na intermediária entre o meio e a linha alta, então dá espaço para o time conseguir correr e recuperar essas bolas, não somente para trás, mas também para frente, né? E a gente também tem agora uma mudança no meio campo, não necessariamente de pessoas, né? O meio campo ainda continua com o Zapelli e Juliano, mas você tem agora, às vezes, o aproximamento não existe, a aproximação muito mais forte do Zapelli do Patrick, eu falei Juliano, né, mas é o Patrick, desculpa, do Zapelli e do Patrick no meio campo, formando uma linha de 3-2, né, 3 zagueiros e 2 meio-campistas, deixando com que os alas fiquem livres pelo campo. E os alas que agora fazem essa meio que conexão entre o meio campo e o ataque, porque existe um vão muito grande, né, entre o meio campo do Atlético e o ataque se você não levar os alas. Então os alas fazem isso e também com o jogador que é o Viveiros, que trabalha muito bem como um jogador que desce né, da sua posição central de ataque para o meio campo para conseguir puxar essa marcação e sendo um ótimo pivô consegue gerar o jogo. E também, não somente isso, com isso que já vinha sendo uma característica dele, né, desde o começo que ele chegou, ele veio repetindo isso, também da velocidade do Mendonça, e agora o Atlético Paranaense realmente começa a entender que talvez jogar com a linha alta, 100% pressionando e controlando a posse de bola o tempo todo, não vai nos dar o resultado. Então agora o Atlético Paranaense consegue finalmente encontrar o jeito que quer jogar, né, que eu fico feliz, que não é um jogo reativo, mas um jogo onde a gente usa as transições melhores. Isso é muito bom de se ver, porque o clube às vezes tentava fazer transições, mas não conseguia completá-las da melhor forma. Agora, a gente meio que joga que nem a Inter de Milão jogava na temporada passada, onde você não tem necessariamente a troca, né, porque assim, também só para explicar rapidamente, o vídeo tá ficando meio comprido. O Inzaghi jogava na Inter de Milão com um time onde os jogadores do meio campo e da zaga, e até alguns jogadores do ataque, trocavam de posições para gerar confusão no time adversário, para não saber como pressionar e como marcar. E daí, com isso, em certas ocasiões, eles circulavam a bola toda no campo, voltavam para a defesa, todas as linhas dos times subiam para pressionar a Inter, né? E daí havia o lançamento ou vindo do goleiro, ou vindo dos zagueiros, ou dos meus campistas que faziam essas funções, né, do Tcharnoglu, né, nossa, propriamente do Acerbi também, zagueiro, ou do Bastoni, principalmente do Bastoni, e faziam os lançamentos para o ataque, para escorar o ataque, faziam um pivôzão 2 contra 1, e sobrar a bola para o atacante mais rápido, para ele fazer o gol que normalmente era o Lautaro Martins ou o Thuram. Né? E a gente começa a fazer isso. Não tanto que nem o Inzaghi, a gente não tem tanto essa troca, né, dos zagueiros com meio-campistas, ou essa troca total, né, de um total football, né, onde todo mundo troca de posição para meio que dar uma enganada aí nas linhas de defesa, mas agora a gente está conseguindo realmente fazer um pivô muito melhor. Esse pivô vem funcionando muito, muito bem, especialmente com a determinação e vontade do Viveiros. Né. A gente vem tendo ótimos resultados com isso, e nossos outros atacantes ou jogadores de meio campo conseguem aí dessa jogada ter uma vantagem numérica, né? Porque por mais que a gente tenha o Zapelli e o Patrick atrás, a gente acaba tendo normalmente um 10 meio falso, né? Naquela posição, perto do Viveiros, e ele acaba normalmente sobrando para armar a jogada, que acaba a gente tendo a possibilidade de fazer o gol. Então o Atlético Paranaense, como um time, vem jogando muito, muito bem. A gente melhorou como um clube, como um time, a gente está finalmente jogando todo mundo junto, todo mundo bem. As pessoas se entenderam, taticamente o time se entendeu, e agora eu espero que a gente consiga ir para frente e continuar com os bons resultados. Eu quero também deixar anotado, qualquer tipo de empate que o Atlético Paranaense tem agora é horrível. Qualquer tipo de derrota é pior ainda.
todos os jogos a partir de agora são finais do Atlético Paranaense, porque a gente precisa garantir esses pontos para o acesso. É inadmissível a gente não conseguir isso. Eu já falei isso há algum tempo, a torcida sabe, a instituição sabe, o Alder Ramon sabe e os jogadores sabem. Vamos lutar para o acesso. Eu acho que a gente está muito próximo. Hoje a gente joga contra o Operário, né? Hoje é dia 24, a gente joga contra o Operário. Eu espero a vitória. Não porque eu acho que a gente vai jogar mais que o Operário vai jogar menos que a gente. Mas eu espero a vitória para a gente continuar essa boa sequência, para a gente finalmente conseguir chegar ao G4. Né? Porque para aqueles que não analisaram a tabela da Série B, é uma tabela muito truncada. Qualquer ponto que a gente perde, a gente realmente começa a perder muitas posições. Porque está muito acirrado. Então é muito melhor a gente se manter firme e forte, ganhando os jogos, o que todo time precisa fazer, né? Mas mantendo os bons resultados, para a gente chegar no acesso com tranquilidade. Porque faltam mais ou menos aí 10 rodadas para acabar a série B. Né? Eu acho que agora, essa de hoje, contando com essa de hoje, são 11 rodadas, né? Porque tem 38 partidas, 11 rodadas. Então, 11 rodadas para acabar o campeonato. Mas a gente precisa desse resultado. Com esse resultado, a gente consegue se aproximar muito mais para a Série B. Isso me deixa para a Série A, desculpa. Isso me deixa muito, muito feliz. Então é isso, eu falei demais também, como sempre falo, mas dei minhas opiniões de como que eu acho que o time está jogando, da bola de ouro também. Se você gostou, dá um like, se você gostou também, compartilha. Um grande abraço a todos vocês e um beijo. Vejo vocês na próxima, talvez depois desse jogo contra o Operário. Tchau, tchau.